A Prosus, que passou a ter as ações negociadas aí na Bolsa Brasileira na última terça-feira, essa companhia, que é a dona do iFood, da Simpla, Decolar e da OLX, passa agora a ser negociada com BDRs, né, na B3, com o ticker PRXB. Sobre isso, a gente conversa agora com o nosso colunista aqui do CNN Money, o Gilvan Bueno, que vai trazer mais informações aqui para a gente em primeira mão sobre, né, essa nova possibilidade de investimento, né, Gilvan? Muito bom dia para você, meu querido. Antes de mais nada, sempre muito bom ter você aqui na nossa programação. Débora, que alegria revê-la. Muito bom dia para você e nossa audiência. Uma notícia muito positiva, né? O Brasil recebendo aqui um grande player global de tecnologia e mídia, uma questão muito importante para o nosso mercado. Pois é, e o que significa exatamente essa chegada agora no mercado brasileiro, né, desse grupo, essa holding, né, que traz esse conglomerado aí com marcas como iFood, OLX, Decolar, ou seja, são empresas grandes que têm uma importante participação no mercado, não precisa a gente ir muito. Hoje em dia você não fala mais em pedir delivery, você fala que você vai pedir um iFood, né, de tão dominância que a gente sabe que a gente tem hoje dessa empresa no Brasil. Então, portanto, o que significa essa notícia nesse momento para o investidor local? Primeiro, um orgulho nacional. A empresa que é listada, né, tem a Prosus, que é uma empresa, uma hold de marcas que nasceu na África do Sul, é listada na Bolsa de Amsterdã desde 2019 e, segundo o relatório da companhia, mais de um quarto da população mundial consome através da marca Prosus. E a Prosus aqui, ela consegue ter essa diversificação internacional em três grandes mercados que a gente não tem aqui players dominantes que nasceram ali. A gente tem a participação da Prosus na Índia, nós temos a participação da Prosus na Europa e aqui no Brasil. No Brasil, destaca-se a marca Decolar, Simpla, OLX e, logicamente, o iFood, que tem uma participação muito relevante aqui na parte de delivery, mais de 80% de market share. A empresa está presente em mais de 80 países. E quando a gente fala muito de diversificação internacional, a gente olha aqui o índice MCI, que a gente tem aqui as empresas de mercados emergentes, mas poucas companhias são uma rede global de marcas de mídia tão representativa. Então, para o investidor que quer ter uma participação internacional, participar dessa tecnologia de uma grande Big Tech, saiba que o Brasil aqui está participando via iFood. Então, até para quem fala assim, né, eu sempre converso sobre isso, Débora, a beleza de investir no mercado de capitais é que você pode se tornar sócio das marcas que você consome. Então, imagine você ali olhando assim, ó, minha rentabilidade aconteceu e eu consumo iFood, eu consumo Simpla, Decolar, o LX. Então, essas são umas questões que eu mais gosto, o investidor podendo receber uma parte das empresas que ele consome. Gilvan, em termos práticos, né, o investidor que compra o papel da Prosus está indiretamente exposto a desempenho de negócios muito diferentes, né, desde delivery até classificados online, turismo, tecnologia na China. Esse nível de diversificação, você falou, obviamente, a diversificação é sempre uma coisa positiva, principalmente no mercado internacional, mas abrangendo tantos setores de uma maneira só, isso não pode acabar confundindo os investidores? Esse é o modelo de uma hold, Débora, ótima pergunta. Hoje, a gente olha aqui o mercado americano, a gente, desde algum tempo, tem presenciado que as sete magníficas são as empresas que puxam o mercado. Então, a tecnologia com Big Data, Cloud, a parte, por exemplo, a gente olha aqui Netflix, a gente olha que as grandes empresas que estão entre as 10 maiores empresas do mundo em valor de mercado, uma grande parcela são empresas de tecnologia e, curiosamente, são empresas sediadas nos Estados Unidos. Quando a gente olha para a Prosus, é como se a gente tivesse uma participação global das principais empresas que estão em crescimento, em grandes mercados, com muita tecnologia, com muita cloud, e também a parte de IA. Então, assim, é uma marca de 80 empresas. Se a gente fosse fazer uma analogia um pouco simplista, tá, Débora, mas de maneira contundente, poderíamos colocar aqui a Itaúsa, que é a holding que controla aqui o Itaú, mas que também controla a Alpargatas, que também controla a Duratex, que também controla uma empresa de gás, ou seja, esse é o modelo que vem se expandindo, que são as grandes holdings, que são detentoras de várias marcas, e a gente tem aqui um pouco olhando esse modelo BTG, que também tem feito algumas aquisições que fogem um pouco do seu core business, mas que mostram que nesse mercado de muita volatilidade, muita mudança, você ter um conglomerado que consegue capturar essas mudanças, que traz uma vantagem competitiva, porque você não precisa estar olhando
para muitos mercados. É só você olhar um pouco o balanço da companhia e também lembrar, né, que a Prosus é liderada pelo brasileiro. Então, isso é um ponto que me deixa bastante otimista, é a gente conseguindo ter uma participação mais relevante nesse cenário de tecnologia. Ela já é bastante conhecida no mercado europeu, né? Aqui nessa exposição na B3, qual que é a diferença dessa listagem agora? A gente está falando de uma oferta nova para o mercado brasileiro ou apenas um espelhamento do papel estrangeiro? Muito boa pergunta, Débora. Isso é uma novidade que aconteceu desde 2020, né? Antes de 2020, se o brasileiro quisesse adquirir um papel internacional, ele ia lá numa corretora internacional, dolarizava o seu patrimônio. Então, em 2020, a legislação permitiu ele investir em duas categorias de BDRs, né? Brazilian Depositary Receipts. Nós temos os patrocinados e os não patrocinados. O que são isso? São recibos de empresas negociados aqui. A parte de BDR patrocinada é quando a própria companhia tem o interesse de colocar seus BDRs patrocinados aqui. Hoje no Brasil existem 14 BDRs patrocinadas e mais de 870 BDRs não patrocinados. O que é o não patrocinado? É como se você fosse um importador e trouxesse o seu produto para vir aqui, onde você tivesse um grande representante, um fiel depositário, um banco depositário. Então nós temos isso aqui muito representativo. Esse mercado, Débora, tem mais de 757 mil investidores e só nesse ano movimentou mais de 107 bilhões de reais e uma grande parcela aqui de investidores, pessoas físicas que começam a querer investir em empresas internacionais sem dolarizar o patrimônio, investindo em real. Então, uma novidade que aconteceu de 2020, BDRs patrocinados e não patrocinados, que permite os investidores participar. Só que ela é um recibo dessa ação. E hoje as BDRs estão crescendo bastante e deixa o investidor ter essa participação em mercado internacional e muitas vezes, Débora, sem ter essa conversão real-dólar, né, que pode às vezes assustar para quem nunca investiu dolarização do patrimônio de uma moeda de 5,50, dependendo do câmbio que você faça, contra $1. Então, na Bolsa dos Estados Unidos, por exemplo, ela é negociada em torno de $13 e, principalmente na Bolsa de Amsterdã, ela é negociada em euro e a gente tem as BDRs aqui agora no Brasil. Perfeito. Agora, Gilvan, do ponto de vista macro, esse movimento indica que o Brasil voltou ao radar de grandes multinacionais. O que isso sinaliza sobre essa percepção externa em relação ao mercado de capitais brasileiro? Lembra, uma ótima pergunta mais uma vez, porque na última final de semana, alguns veículos de comunicação veicularam um pouco essa tristeza que a gente vem mostrando de várias empresas saindo do mercado brasileiro. Eu tenho ficado bastante apreensivo quando você visita os Estados Unidos e presencia mais de 5 mil empresas. A gente tem que olhar as reformas que foram construídas. Uma novidade agora da B3, empresas de capital fechado podendo abrir suas ações na Bolsa, podendo captar recursos. Porque quando a gente começa a olhar as grandes economias elas utilizam o mercado de capitais para promover o empreendedorismo. Então, o empreendedorismo nessas grandes economias, eles são apoiados pelo mercado de capitais, pela emissão de dívida, pela emissão de ações, um crédito muito mais barato, muito acessível. Nós sabemos que o Brasil atravessa uma taxa de mais de 15% ao ano e isso está endividando diversos empresários, não estão construindo investimentos. Então, algumas empresas, Débora, têm olhado o seguinte, olha, é muita volatilidade, o custo da dívida é muito alto, os investidores penalizam, por exemplo, valuations que estão inflados por causa de dívida e algumas empresas estão fechando capital. A chegada de uma BDR é importante, mas a nossa grande ambição aqui é que o Brasil consiga ter suas empresas utilizando cada vez mais o mercado de capitais. Então, do ponto de vista de uma nova BDR chegando, é muito positivo, é uma empresa internacional que o investidor tem acesso. Talvez a tristeza, quando a gente faz uma comparação, é essa falta de IPO nos últimos anos, essa falta de empresas brasileiras aqui em crescimento constante utilizando o mercado de capitais. Agora, Gilvan, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, há quem diga, né, que essa chegada da Prosus pode abrir caminho para outras Big Techs, né, inclusive de fora para vir realmente para a B3. Você vê espaço real para isso acontecer? Ou a gente ainda tem barreiras aí regulatórias e de liquidez que podem continuar travancando essa atratividade? Débora, 2 pontos importantes aqui. A parte de liquidez é o nosso calcanhar de Aquiles. A gente tem aqui uma participação representativa de investidores internacionais que tocam o nosso mercado, trazem atratividade. Nós temos os grandes investidores institucionais que entram ali com volume representativo e nós temos as pessoas físicas. Então, a gente tem liquidez reduzida em alguns papéis, por exemplo, a parte de small caps, né, que tem aqui muitos investidores. Eu estava em São Paulo falando com alguns gestores
fala assim, olha, small cap está muito barato. Quando chegar esse movimento de uns juros mais baixos, a gente vai ter uma forte sinalização de algumas indústrias, principalmente a parte de real estate, que vem puxando, que está muito depreciado. Mas o nosso desafio aqui, Débora, é a estrutura da nossa política de ter, nos últimos 30 anos, olhando o plano real, apenas em 3 grandes momentos aqui, em curvas de 5 anos, uma taxa de juros de um dígito. E quando você faz esse custo de oportunidade de comparar uma taxa de 15% para você ter a sua rentabilidade, e principalmente a parte de isentos com LCI e LCA, e compara com o mercado de capitais, que você tem volatilidade, tem algumas questões, o investidor ele acaba olhando muito para esse investidor pessoa física. Como o ex-ministro Guedes disse lá atrás, nós somos um país rentista porque nós temos uma taxa de juros que estimula você a ser um investidor de renda fixa. A gente não tem, por exemplo, uma taxa de juros baixa como economias desenvolvidas que você consegue ter a maior atratividade para o mercado de capitais. Então, essa estrutura aqui, Débora, é o que penaliza muito o nosso mercado de capitais. Então, o investidor brasileiro não tem esse apetite. Na parte de legislação, Débora, aqui tem um ponto muito importante. A B3 tem feito um trabalho, principalmente com a chegada de alguns concorrentes, de trazer uma legislação mais ampla, de tirar alguns custos. A gente fez ali a lei das empresas que pudessem utilizar o mercado de capitais, parabenizar um pouco as empresas que trouxeram agora empresas menores, até 500 milhões de reais, para conseguir abrir o capital. Então, a gente tem aqui uma mudança estrutural, mas nosso desafio é uma renda fixa que é ainda mais atrativa que na renda variável. Perfeito, Gilvan. Quero muito agradecer, meu querido, tua participação aqui conosco. Sempre um ótimo papo. Conversamos com o Gilvan Bueno, colunista aqui do CNN Money. Sempre bem-vindo. Ótima quarta-feira para você, Gilvan. Até a próxima. Para você, nossa audiência, uma ótima quarta. Tchau, tchau. Até mais.